Oi, eu sou o Tarcísio Henrique, o Ciso. Olha, se você gosta de tragédia grega, hoje é um prato cheio. Tem traição, adultério, incesto, canibalismo, violência e assassinato. Na história de hoje, o terrível ódio entre os irmãos gêmeos, o Atreu e o Tieste. Bom, esse mito ele é tão importante que ele está na base da Guerra de Troia, do surgimento do Tribunal de Direito, do Complexo de Electra, do voto de Minerva, etc, etc. Nossa, é muita coisa. Então, eu vou pedir para você já deixar o seu like e se inscrever no canal, vai aqui embaixo que é rapidinho. E agora, respira fundo e vamos lá com Atreu e Tiestes. Antes de entrarmos propriamente no mito de hoje, temos que lembrar onde tudo começou. E tudo começa com Tântalo, que era filho de Zeus e tinha acesso ao Olimpo. Mas certa vez ele ofereceu um banquete aos deuses e nesse banquete ele serviu como prato principal o seu filho Pélops. É isso mesmo, ele ofereceu seu filho como prato principal num banquete aos deuses. Os deuses amaldiçoaram Tântalo e todos os seus descendentes. Também castigaram Tântalo com um dos piores castigos já dados a alguém. O Tântalo ficaria com sede e fome eternas, mesmo tendo água e comida ao seu alcance. E isso tem muito a ver com o desejo insaciável do ser humano. Bom, os deuses também trouxeram à vida novamente o Pélops. Aí o Pélops cresceu e se apaixonou por Hipodâmia. Mas para casar com ela, ele precisaria vencer o rei e pai de Hipodâmia numa corrida de carros. Mas vencer o pai de Hipodâmia era praticamente impossível. Então ele faz um pacto com o cocheiro do rei. E nessa corrida, o pai de Hipodâmia morre. Então o Pélops se casa com a princesa Hipodâmia, mas não cumpre o pacto que havia feito com o cocheiro para vencer a corrida. Aí, revoltado, o cocheiro tenta estuprar Hipodâmia. E Pélops, então, mata o cocheiro. Mas este, na hora da morte, amaldiçoou Pélops e seus descendentes. Ou seja, a maldição que começou com Tântalo, agora só aumenta com Pélops. E uma dessas vítimas é seu filho, o Crícipo, que é do primeiro casamento do Pélops. Ele foi assassinado por sua mulher com o conhecimento de seus outros dois filhos, o Atreu e o Tiestes, que são do segundo casamento. Tem um vídeo aqui sobre o Tântalo, né? E tem também um vídeo sobre o Pélops. É bom você ver para entender melhor isso. Atreu e Tiestes foram acusados de terem ajudado a sua mãe na morte do seu meio-irmão, o Crícipo. Então, eles vão fugir para a cidade de Micenas, que é governada pelo rei Euristeu. Esse rei Euristeu é o mesmo dos 12 trabalhos de Héracles, o Hércules. Bom, o Euristeu, quando morreu, não deixou herdeiros, mas havia um oráculo que dizia que o trono deveria ser entregue a um dos filhos de Pélops. E por isso, o Atreu e o Tiestes disputaram o trono. E quem venceu? Aérope era filha de Catreu e neta do rei Minos de Creta. É isso mesmo, o rei Minos, aquele do Minotauro. Bom, havia um oráculo que dizia que o Catreu, que ficou no lugar de seu pai, o rei Minos, morreria nas mãos de um de seus filhos. Ele tinha 3 filhas e um filho. O filho, quando ficou sabendo do oráculo, pegou a sua irmã mais velha e foi para a cidade de Rhodes. Depois, lá em Rhodes, ele acabou assassinando essa irmã porque ele descobriu que ela perdeu a virgindade com o deus Hermes. As 2 irmãs mais novas, entre elas a Aérope, foram entregues pelo pai a um mercador para serem vendidas no mercado como escravas. E foi lá no mercado que ela conheceu Atreu e acabou se casando com ele. E com Atreu ela teve Agamenon e Menelau. Bom, o Tieste, irmão gêmeo do Atreu, seduziu a cunhada, a Aérope, e os dois tornaram-se amantes.
Atreu, certa vez, encontrou um carneiro com lã de ouro e imediatamente ele prometeu sacrificá-lo a Ártemis, que é a deusa da caça. Mas na hora do sacrifício, ele tirou a pele do carneiro, ou seja, o velocino, e não sacrificou a deusa. E escondeu o velocino de ouro. Só que a mulher de Atreu, a Érope, pegou o velocino de ouro e entregou escondido para o seu amante, o Tiestes, que é irmão de Atreu. Bom, agora vamos voltar à morte do rei Euristeu e à disputa pelo trono. Estão lá Atreu e Tiestes na frente do povo de Micenas, discutindo quem ficaria no lugar do rei, já que o oráculo dizia que deveria ser um dos filhos de Pélops. Bom, aí o Tiestes, que estava com o velocino de ouro, sem que o irmão soubesse, propôs que quem deveria ficar no poder era aquele que apresentasse um velocino de ouro. Bom, o irmão dele, o Atreu, sem saber da traição da sua mulher e crente que o velocino estava com ele, aceitou logo de cara. Mas nesse momento, Zeus, através de Hermes, interferiu na decisão. E Hermes propôs a Atreu que ele fizesse uma nova proposta. Bom, o Atreu ficou meio assim, mas como a proposta vinha de Hermes a mando de Zeus, ele fez a tal proposta. O rei seria designado por um prodígio. Se o sol seguisse seu curso normal, Tiestes seria o rei. Se regressasse para leste, Atreu ocuparia o trono. O Tiestes aceitou o desafio. Aí era o meio-dia de um belo dia de sol, e todos imediatamente voltaram seus olhos para observar o céu. O sol voltou para o nascente. E assim Atreu, por proteção divina, passou a reinar em Micenas. E o Tiestes? Bom, o Tiestes foi expulso de Micenas. Tudo aparentemente estava bem para Atreu. Ele governava Micenas com sua mulher, a Érope. Até o dia que ele descobriu a traição dela com seu irmão Tiestes. Aí o ódio tomou conta do Atreu. Era preciso fazer algo. Bom, então ele fingiu uma reconciliação com o irmão e convidou o Tiestes para um grande banquete. O Tiestes aceitou. E quando chegou o grande dia, o Atreu recebeu o irmão com todas as honras. E o banquete era realmente maravilhoso. Era muita comida, vinho, frutas, muita beleza. E foi servido o prato principal, que era uma carne muito bem temperada e cozida. Aí todos se fartaram dela, principalmente o Tiestes. Após o banquete, quando todos estavam satisfeitos e com a barriga cheia, o Atreu mostra a cabeça dos 3 filhos de Tiestes. Ele tinha servido no banquete os 3 filhos. Aí o pavor tomou conta do rosto de Tiestes. Não havia mais nada a fazer. E o Tiestes foi novamente banido de Micenas e horrorizado por ter comido os seus 3 filhos num banquete. Tiestes foi para longe de Micenas e se refugiou em Sicyone. E lá teve novamente 3 filhos, agora com uma concubina. 2 meninos e uma menina chamada Pelópia. Bom, o tempo se passou, mas ele não conseguia esquecer o que havia acontecido no maldito banquete. E o desejo de vingança não saía da cabeça de Tiestes. Então, ele procurou um oráculo para saber como se vingar. E o oráculo disse que ele deveria ter um filho com a sua filha. Aí o Tiestes não teve dúvida. Engravidou a própria filha, a Pelópia. E assim nasceu Egisto. Após o nascimento do filho com o próprio pai, a Pelópia foge para Micenas com o seu filho. E lá ela se casa com o tio, o Atreu. E o Egisto foi criado na corte de Atreu como filho, sem saber que ele era fruto de um incesto, e muito menos que o seu tio, o Tiestes, era seu pai biológico. Quando o Egisto cresceu, o Atreu, seu padrasto, mandou a ordem de matar Tiestes, o seu pai biológico.
Mas quando o Egisto chegou à terra de Tiés para matar o pai, descobriu a tempo que ele era o seu pai verdadeiro. Aí ele ficou revoltado, retornou a Micenas, assassinou Atreu e entregou o trono a Tiestes. E assim a maldição da família só aumenta. Começou lá com Tântalo, amaldiçoado pelos deuses. Aumentou com Pélops, amaldiçoado pelo cocheiro real. E aumenta agora com Atreu e Tiestes. Mas você acha que terminou? Sangue gera sangue. Essa história vai nos dar ainda o complexo de Electra, o voto de Minerva, o início do julgamento em direito e muitas outras coisas. O Atreu, ele terá 2 filhos, o Menelau e o Agamenon, que irão se casar com 2 também irmãs. Menelau vai se casar com Helena, aquela da guerra de Troia, e Agamenon com Clitemnestra, que enquanto seu marido vai à guerra de Troia, torna-se amante, sabe de quem? De Egisto, esse mesmo. Mas isso vai ser o próximo vídeo. Você sabia que na Grécia Antiga, quando algum membro da família ligada por sangue, ou seja, do próprio gênus, que significa exatamente isso, família ou pessoa ligada por sangue, sofre alguma coisa, o parente mais próximo tem que se vingar. Ainda bem que nos dias de hoje não é mais assim, porque existem julgamentos para que a reparação do mal seja feita por lei, em julgamento justo. E foi nesse mito que essa mudança aconteceu. Então, aguarde. Olha, obrigadão por chegar até aqui no vídeo. A gente vai ficar logo sabendo como essa história vai terminar. Como vai terminar a maldição da família dos Atreus. E se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vai aqui embaixo que é rapidinho, é só apertar o dedo. Deixa o seu comentário, compartilha, aperta o sininho para ficar sabendo dos próximos. E valeu! Fui!